eu quero falar, certo, de um ponto que para mim é preponderante para você vencer a depressão, a ansiedade, o medo, a angústia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6 e vamos ler a partir do verso 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Aqui está falando de atitude de solidariedade, porque dar esmola é atitude solidária, é atitude generosa, é atitude altruísta, é amor. Jesus está falando sobre esse ato de bondade. Então, esse meu ponto hoje é: pratique a generosidade. Tire o foco de você e invista no próximo, porque isso é curador. Tire o foco de você e invista no próximo. Sempre que eu tiro o foco de mim para investir no outro, que é muito mais necessitado do que eu, isso é extremamente curador. A Bíblia diz: o generoso será abençoado. Isso mesmo, o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com o próximo. Eu vejo muitas pessoas com dificuldade de repartir, de doar, de compartilhar, sendo que isso cura-nos. Isto gera em nós uma sensação maravilhosa. Praticar a generosidade nos coloca num estado emocional rico de recurso. É interessante. Outro dia eu estava ouvindo um podcast e o Douglas estava repetindo algo que alguém disse num outro podcast. Ele disse que uma atitude de generosidade, de bondade, faz com que o nosso cérebro seja ativado na produção de ocitocina, de dopamina. A pessoa que recebe a doação, também o seu cérebro é ativado para que haja uma descarga no corpo de ocitocina, de dopamina, de serotonina. As pessoas que ouvem falar dessa atitude de generosidade e bondade, também o cérebro é ativado e aí há uma descarga desses neurotransmissores do bem-estar. Eu estava lendo em algum lugar, não me lembro onde eu estava lendo, que o autor dizia o seguinte: se você faz 5 gestos de bondade, se você pratica 5 gestos de bondade no dia, você tem neurotransmissores do bem-estar produzido para 5, 6 dias. Olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa extraordinária. Então, se você tira o foco de você e começa a ajudar pessoas, dificilmente você vai ser vencido pela ansiedade, pelo medo, pela depressão, pela insegurança. Então, aqui fica o meu conselho, aqui fica a minha dica, aqui fica a minha orientação. Pratique mais a generosidade. Seja mais solidário com a necessidade do outro, com a dor do outro. O generoso é curado da sua dor, curando a dor do outro. Sabia disso? O generoso é curado da sua dor, curando o outro. Atos de generosidade faz com que o nosso cérebro produza neurotransmissores do bem-estar. Você é uma pessoa generosa? Você pratica generosidade no seu cotidiano? Você se importa com a dor do outro? Será que não está na hora de você tirar o foco de você mesmo
para focar na necessidade do outro, você tirar os olhos de você mesmo para focar na dor e na necessidade do outro. Eu quero também deixar aqui uma outra instrução, dica, conselho. Preste atenção, nada é mais poderoso do que a oração da fé para a cura dos nossos problemas emocionais. Primeiro, pratique a generosidade. Segundo, pratique disciplinas espirituais. Pratique a oração devocional. Pratique a oração devocional. Preste atenção, orar é descansar na soberania divina. Orar é descansar na soberania divina. Paulo venceu orando. Pedro venceu orando. Isaías venceu orando. Moisés venceu orando. Abraão venceu orando. Os heróis da fé venceram porque eles praticavam esse princípio, não é, da devocionalidade, da oração, da meditação. Eu não acredito que é possível a gente viver uma vida abundante em Deus se nós não caminharmos perto de Deus através da oração. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja que estava em Tessalônica, ele disse: orai e sem cessar. Em outras palavras, não parem de orar, porque a oração é a respiração da nossa espiritualidade. Eu vou repetir, a oração é a respiração da nossa espiritualidade. Aí Paulo disse lá em Efésios capítulo 6, orando em todo o tempo. Preste atenção que aqui, em Efésios capítulo de número 6, quando Paulo fala da armadura do cristão, ele diz assim, olha, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Então, verdade, justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, verdade, justiça, paz, embraçando sempre o escudo da fé, verdade, justiça, paz, fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Depois que Paulo fala de todas as partes da armadura do cristão, ele diz: orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Sempre que eu aconselho um casal que está vivendo um momento de conflitos intermináveis, estão assim, vivendo uma crise, eu pergunto: como está a vida de vocês com Deus? Como está a vida de vocês com Deus? Ou seja, o meu relacionamento com Deus determina o meu relacionamento com a minha esposa, o meu relacionamento com os meus filhos, o meu relacionamento com os meus amigos, o meu relacionamento interpessoal no sentido mais amplo possível. Eu duvido que uma pessoa que está com
o seu devocional em dia, com o seu tempo a sós com Deus em dia, é vencido pela ansiedade. Não, muito pelo contrário. Esta pessoa vence a ansiedade, vence a depressão, vence a dor. Orar é descansar na soberania divina. Orar é entender que aquele que está assentado em um trono acima das estrelas, tudo governa, tudo pode, está no controle de tudo. Sabe, tem muita gente dizendo, olha, eu perdi meu marido, ele morreu com Covid. Eu perdi a minha esposa. Minha filha saiu de casa e está seguindo um caminho muito estranho. E tem muitas pessoas que estão vivendo isso. Estão vivendo um momento de perdas irreparáveis, tá? Outro dia, alguém me disse que perdeu o sogro, perdeu o irmão, perdeu a mãe nessa pandemia. Quando a gente está passando por esse tempo de perdas irreparáveis, a única coisa que nos resta é encontrarmos descanso na soberania divina. A única coisa que nos resta é descansar em um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece e sempre faz o melhor para nós. Então, eu quero convidar você para descansar na soberania divina. Deus está no controle. Orar é crer no impossível. Só ora quem acredita que o milagre é uma possibilidade.